Sempre um prazer, por mais incapaz que somos, né? O Senhor nos dá essa honra de estarmos aqui ministrando um pouquinho da porção da palavra do Senhor. Eu convido os irmãos para estar abrindo Filipenses 4, 12 e 13. Filipenses 4, 12 e 13. Já é um texto bem conhecido, mas é uma palavra assim que tem falado muito comigo ultimamente e que tem servido de refrigério, de meditação e fortalecimento também. Vou ler aqui para os irmãos. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Gostaria de fazer uma oração? Pai amado, Pai querido, no santo nome do Senhor Jesus, nos reunimos aqui na Tua casa, Senhor. Agradecemos por este momento. Peço-te, Espírito Santo de Deus, que venha conduzir o culto de hoje, que a Tua palavra, ela fale aos nossos corações, de acordo com a nossa necessidade, aquilo que o Senhor quer transmitir para cada um de nós, meu Pai. Que o Senhor use da Tua graça, da Tua bondade, da Tua compaixão para conosco e nos dá entendimento, discernimento da Tua palavra, Senhor. Obrigada, em nome de Jesus. Amém. Então, esse texto, ele já é bem conhecido, né? Mas não custa nada ler de novo, né? Porque os nossos dias, eles não têm sido fáceis, né? Eu falo que até para quem não tem uma vida corrida, atribulada, até para, modo de dizer assim, até para uma dona de casa, vamos dizer assim, que pode-se dizer, nossa, mas você é tranquila, você é dona de casa, você não tem correria. Mas os dias hoje, ele não tem sido fácil, porque é uma coisa que vai além daquilo que nós vemos, é uma coisa que está penetrado no nosso íntimo, no nosso coração, é uma coisa de sentimento. Nós somos levados a agir conforme sentimos, conforme estamos. E o que nós temos que ter em mente, que nem aqui o apóstolo Paulo, ele fala assim que ele sabe estar abatido. Nós temos vivido dias maus. Por mais que não tenhamos uma cobrança, os nossos dias têm sido difíceis. Para quem trabalha mais ainda, para quem tem as correrias, os afazeres, que tem que ser disciplinado nos afazeres e tudo mais, e todo dia ele tem tido as suas dificuldades. Eu falo porque eu tenho visto, até mesmo assim, conhecidos e na minha família, que fala assim, nossa, mas hoje eu não estou bem, eu não sei porquê, hoje eu não estou me sentindo bem. E aí você para pensar, nossa, mas aconteceu algo assim de trágico, de ruim? Às vezes não, às vezes é só o mal do dia, o pesar do dia, traz uma carga forte para nós. E aí, às vezes, quando a gente tem uma rotina corrida, às vezes a gente fala, é porque eu fiz tal coisa, porque eu não dormi direito, porque eu corri com isso, com aquilo. Mas não é só isso, é também, mas não é só isso. E aqui que nós podemos ver também que Paulo, quando ele escreveu essa carta, ele estava passando por um momento de dificuldade dele, assim, vamos dizer, não era uma fase boa que Paulo estava vivendo aqui. Porque nessa carta, ao longo de toda a carta, ele menciona muito a alegria em Deus, percebe-se que ele está sempre buscando a satisfação, a alegria em Deus e exorta, né, que os filipenses a permanecer na fé. Porque Paulo, nesse período aqui, ele estava, se não me engano, ele estava preso e ele estava passando por conflitos internos, assim como nós também temos os nossos conflitos do nosso dia a dia, cada um com a sua demanda, eu com a minha demanda em casa, com os meus filhos, com o marido, com o trabalho, com responsabilidades, cada um com a sua demanda do seu dia a dia. Mas o que nós temos que ter em mente? Que
esse mundo aqui, como a palavra mesmo diz, ele é um mundo, ele jaz no maligno. Então, nós estamos aqui como peregrinos. Não devemos pensar que isso aqui é o que Jesus, o que Deus quer para nós. Que o nosso alvo, ele tem que estar sempre em almejar, estar agradando ao Senhor, na presença do Senhor, para desfrutar de uma alegria que só o Senhor nos proporciona. Então, aqui quando Paulo diz, sei estar abatido, sei também ter abundância, de toda maneira, de todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Então, que assim, nem todo dia vai ser como a gente planejou, nem todo dia vai ter a fartura, às vezes falando até de bens materiais, às vezes a gente não vai ter, não vai ser do jeito que a gente quis, mas vamos tentar buscar em Deus a ter essa alegria, a ter a paz que só o Senhor pode nos proporcionar. Então, aqui que o apóstolo também ele quer mostrar que devemos persistir, mostrar que devemos estar sempre buscando o Senhor, seja passando por problemas, mas estarmos sempre firme na fé, não nos deixar esmorecer, e que isso não é por mérito nosso, não é algo que, de repente, a gente pode participar de muitas instruções que tem, de coaching, hoje em dia se fala muito disso, mensagens motivacionais, algo que às vezes a gente fica com pessimismo, mas quando a gente realmente busca na fonte, quando a gente busca no Senhor Jesus, o Senhor vem e nos fortalece. Ele vem e sopra um refrigério dentro de nós, uma alegria que ela é inerente a nós, ela vem de fora, é o Senhor que nos dá. Para sabermos que todos os problemas da nossa vida, seja a família, seja uma tragédia, uma perda familiar, uma doença, a descoberta de uma doença, ou até mesmo um desemprego, ou uma dívida, ou alguma situação que surgiu de emergência que nos tirou da nossa zona de conforto, que tudo isso está no controle do Senhor, está debaixo da permissão do Senhor, que devemos buscar no Senhor termos a satisfação de estarmos vivendo cada dia mais com Ele. Eu convido também os irmãos para estar vendo João 16, 33. Vou estar lendo aqui. João 16, 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, é uma declaração maravilhosa de Jesus, porque se torna até uma oração. Se chegarmos para o Senhor e falarmos assim, Senhor, o Senhor sabe o que eu estou vivendo, porque o Senhor passou por isso, e o Senhor venceu o mundo. E o Senhor afirma que aqui nós teremos aflições. Como o pastor Marcos, ele já disse várias vezes aqui, né? Não foi nos prometido paz aqui, não foi nos prometido ter sossego, foi nos prometido sim ter uma vida de aflições. Por quê? Porque estamos numa zona diferente daquilo que o nosso íntimo, daquilo que o Senhor quer para nós. O nosso eu já não pertence aqui. Nós vivemos aqui, mas como com a nossa queremos estar no Senhor, não pertencemos mais a esse mundo. Nesse versículo, ele nos mostra que na vida cristã nós temos os momentos difíceis, como eu já falei, mas que o Senhor quer dizer que Ele nos ajuda a passar por essas situações. Não devemos abandonar a nossa fé ou fazer pouco crédito dela, porque muitas vezes também só aceitamos as coisas como elas vêm, mas devemos se entregar ao Senhor, falar para o Senhor as dificuldades que nós temos e buscar nele a força que necessitamos, para que o Senhor nos encha da tua paz, para que tenhamos bom ânimo para vencer cada luta, cada dia. Então, aqui nós podemos fazer uma reflexão também. Quem tem nos fortalecido? Será que é os nossos problemas, as nossas dificuldades que têm nos fortalecido?
Ou é o Senhor que tem nos fortalecido? Né? Será que, apesar de tudo, nós temos nos mantido firmes, de pé? Será que o Senhor tem sido suficiente para nós? Ou será que mesmo assim ainda achamos necessidade de buscar em outras coisas? Será que o Senhor tem sido suficiente? Quero ler também Romanos 8,18. Romanos 8,18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, aqui também mais uma palavra de fé, de esperança, de perseverança, para sabermos que tudo aqui é passageiro, que mesmo que não tenhamos o controle de tudo, o que nos aguarda, o que nos espera, está muito além das dificuldades que passamos aqui, das aflições que passamos aqui. Porque o que o Senhor tem reservado para cada um de nós é o de melhor, é uma vida de paz, de salvação. Aqui entendemos que recebemos uma motivação, né, uma carga de motivação através dessa palavra. Sabendo, temos que ter em nossa mente que as situações desse mundo são momentâneas. As dificuldades não se comparam à salvação, àquilo que o Senhor Jesus tem reservado para nós. Mas temos que saber também que essas situações não podem ser suficientes para nos afastar do Senhor. Infelizmente, eu conheço pessoas, da minha família, de amigos e tudo, que às vezes passaram por situações difíceis e se afastaram do Senhor. Por quê? Elas não tinham o entendimento de que a alegria, a salvação é o principal em Jesus, não nas coisas desse mundo, porque de repente passou uma dificuldade, não recebeu aquilo que queria e abandonou a fé. Mas que o Senhor venha tratar com nós, tratar com o nosso coração a cada dia. E para terminar, eu quero ler Salmo 121, 1, 2. Salmo 121, de 1 a 2. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, que venhamos saber que acima de tudo que está nesse mundo, existe um Deus, o nosso Senhor, que criou os céus e a terra e tudo que há e nos criou. Ele está acima de todas as coisas, de todas as dificuldades. E é para Ele que nós temos que olhar todos os dias da nossa vida, para Ele. Por menor que seja a dificuldade, devemos entregar nas mãos dEle e confiar, porque Ele tem que ser o nosso alvo, a nossa direção. E para concluir, gostaria de passar aqui para os irmãos uma reflexão, que com a palavra do Senhor, com a ministração, dia após dia, com a meditação, tudo que venhamos fazer aqui, ouvir a palavra ministrada através do pastor Marcos, nas nossas orações, nos louvores, que o Senhor possa tocar o nosso coração, que venhamos aprender a cada dia a nos fortalecer no Senhor, a estar junto de Deus, a passar todos os momentos, todos os problemas, turbulência com o Senhor, a permanecer sempre debaixo da proteção dEle, nunca nos afastar do Senhor, porque o Senhor é quem nos fortalece. Que o Espírito Santo venha nos fortalecer, nos preencher do amor, da abundância dEle, e que venhamos cada dia mais sermos gratos pelo sacrifício de Jesus, gratos pelo amor, o amor dEle que não volta atrás, o amor que é imutável. Não é igual ao amor nosso, de ser humano, que hoje a pessoa nos trata bem, nós amamos. Amanhã ela nos ofende e nós não queremos mais falar com ela. Mas que venhamos aprender com o Senhor e que o Senhor plante em nós cada dia mais ânimo, bom ânimo e a alegria e a paz que vem do Senhor.
É isso, igreja. Amém.